terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras pelos canais do Protagonismo Cidadão. Nesta semana nós vamos tratar do painel de inovação e tecnologia, para falar de um assunto que está muito discutido aí na mídia do nosso país. E não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Sobre mídias sociais, inteligência artificial nas eleições. Potência ou perigo? Para tratar desse tema, o nosso comentarista desta semana é o arquiteto, urbanista, especialista em cidades inteligentes, o Alessandro Lopes. Alessandro, muito obrigado por indicar o tema, indicar o convidado e estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite e acho que é um tema que vai mexer com todo mundo aí, né? Estamos chegando às eleições logo. Excelente. Estou aqui acompanhado mais uma vez de quem, né, traz um pouco de graça aqui para o nosso estúdio, que é a advogada Elisângela Baffini, a co-apresentadora do programa. Elisângela, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, boa noite, Alessandro, boa noite ao nosso convidado especial, boa noite, Sérgio, a você que está em casa, e aqui já ansiosa para tratar desse tema, porque é um tema que não só pela questão da política, né? Mas a regulamentação da internet em si, ele é um tema que divide muitas opiniões, né? Exatamente. Ela já brigou comigo hoje, porque eu marquei com ela para conversar antes do estúdio aqui, aí eu subi direto, aí ela já me xingou, falou que eu sou doido, já quase me bateu. Aí me salvaram foram os convidados aqui, mas ela está feliz agora, então eu estou mais... Estou feliz que eu estou com você. Exatamente. Estou com você aí, mas depois por baixo ela chuta a minha canela, E o convidado de hoje, pedir para a produção deixar a câmera nele, é o Renato Melo. O Renato Melo, que é empreendedor, palestrante e presença marcante aí em 3 eventos do Google, professor com mais de 2.000 alunos na carreira na Exanc, né, aqui de Santos, professor universitário, obviamente, né, criador do curso de redes sociais do Senac de Santos, é formado em jornalismo, fez parte da primeira turma do MBA em Marketing Digital e Redes Sociais de Santos, criou 5 empresas e uma startup e passou por agências de publicidade. Hoje ele é professor da Exanc, como eu já falei aqui, está à frente da Multiabreja. Preciso conhecer isso aí, viu? Muito embora eu goste mais de vinho, mas Multiabreja é bom também. Né? Empresas que otimizam a sua identidade em redes sociais, com foco no resultado, capacitação de gestores e funcionários nesse setor. Renato, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite, aí é sempre bom falar aí sobre inovação, tecnologia. Também não está no currículo, mas também trabalhei em algumas eleições, então dá para a gente debater aí de uma maneira mais prática também. Muito bom, maravilha, vamos lá. Só quero fazer um comentário que você falou assim, professor universitário, obviamente. Você não tinha nem falado o restante ainda. Por quê? Não, eu sou professor também, não sou professora universitária. Então, deixo aqui o meu carinho com todos os professores, viu, Sérgio? Eu falei, obviamente, porque eu já tinha falado da Exanc, obviamente. Hoje a gente vai discutir direto aqui. Nossa, ela veio preparada para brigar comigo, meu Deus, socorro. Eu, obviamente, eu falei, professor da Exanc, a Exanc é uma universidade, então eu... Não, só da Exanc depois. Não, mas tudo bem, toca o barco. Um beijo para todos os professores de todas as séries, de todos os níveis, todas as faixas etárias. Meu Deus do céu! Vamos lá. Renato, para a gente entrar no tema, contextualizando aqui,
esse tema, mídias sociais e inteligência artificial, e a gente coloca aí como potência ou risco ou perigo, né? Seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma questão, até uma dicotomia, esse potencial, e junto com esse potencial, todas as preocupações com os riscos que ela apresenta. Acho que era bom a gente fazer uma introdução sobre isso, porque que elas estão sendo vistas como um potencial extraordinário por todos os recursos que a IA oferta para as plataformas, e ao mesmo tempo está despertando tanta preocupação. Não, com certeza. Primeiramente, assim, potencial eu uso bastante no meu dia a dia, então eu consigo hoje otimizar tempo. Acho que essa é a grande vantagem que tem aí da inteligência artificial, para mim, a otimização de tempo. Então, por exemplo, eu tenho o Adobe Photoshop. Antigamente, para a imagem não vinha legal para mim, eu tinha que fazer montagem, pegar item daqui, pegar item dali. Agora não, eu já chego no Photoshop, já mando ele ampliar o fundo, já consigo trabalhar, já no formato que a rede social pede para a imagem ser colocada. Então a gente tem essa otimização de tempo que é vantajosa, né? Por um outro lado, a gente tem uma facilidade muito grande, né? Porque assim, hoje a rede social, você não precisa ter um CNPJ, você não precisa ter nada para poder entrar nesse mundo. E aí aí que mora um pouquinho do perigo, né? Da gente ter alguns tipos de criação e bem elaboradas, com uma cara profissional, e a gente ter algumas pessoas aí sendo iludidas, acreditando que uma informação pode ser verídica ou não. Então eu posso usar ela muito bem para o meu trabalho e outras pessoas podem usar muito bem para o lado errado. É o superpoder que a gente tem aí, né? Vou usar para combater o crime ou para ser vilão, né? Então a inteligência artificial hoje ela entra com esse viés mesmo, né? De decisão, para qual lado aí que você vai utilizar. Tenho coisas polêmicas para falar, mas vou dar um espaço para vocês aqui. Não, mas vamos lá. Eu acho que essa introdução que ele comenta, ela ajuda a gente já por algumas situações. A gente percebe que a tecnologia como um todo, a internet, a inteligência artificial agora mais recente, mídias sociais, elas vieram entregues. A gente não foi ensinado a usar e nem a detectar algumas coisas. Então, assim, quando você traz isso para um país como o nosso, isso potencializa demais. Então, você vai ter gente que vai usar para o bem, óbvio, e gente que vai usar muito para o mal. E quem se prejudica, normalmente, são as pessoas de outras gerações que não sabem nem distinguir isso. Então, uma mentira bem elaborada dentro de uma rede social, ela ganha uma verdade muito grande. Aí eu te pergunto o seguinte, você acha que cabe melhorar, a gente fala tanto em educações ambientais, educação disso, melhorar essa educação para os outros níveis, para as outras pessoas? Mas eu acho que vai ser bem... Quando a gente fala de educação no Brasil, a gente tem um problema, né? Até você falou, principalmente no Brasil, o Brasil hoje é um país que por si só, dentro da internet, ele já é um mundo completo. Então, se você for ver hoje, vários recordes são só do Brasil. Então, até a pandemia, você teve artistas aí de renome internacional, você teve desde o Andrea Bocelli, o K-pop lá, o BTS, você teve Post Malone do Trap, e a live mais assistida na pandemia foi da Marília Mendonça, que canta em português e é 100% aqui do Brasil. Então o Brasil por si só, ele consegue dados bem incríveis, assim, né? Já complexos. E quando a gente fala ainda mais, a gente tem uma relação... quando você vai pegar o estudo de tempo de tela, quanto tempo que as pessoas usam rede social, usam celular, a gente tem uma relação com o primeiro mundo e o terceiro mundo em relação ao uso de celular. Quanto mais evoluído é o país, menos uso de tela, de rede social, tudo mais você tem. Então a gente já começa a ver também aí um certo problema que quanto pior acesso aí à educação, a gente tem mais uso aí ao celular. Né? Então isso daí agrava um pouco mais, principalmente por conta disso. Inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive o Brasil também pontua dos piores índices de fake news, né? Sim. E porque as pessoas acreditam nas mensagens, nas postagens que repassam, principalmente durante o período de campanha eleitoral. Então o Brasil ele desponta aí como o primeiro país que mais acredita em fake news e dissemina fake news. Nós somos um país que ainda é inocente nessa parte, né? A gente é inocente e ao segundo tempo a gente é passional.
Então, muitas informações a gente nem leva a um segundo pensamento por conta, eu sei que a gente ainda vai entrar no tema de política, mas por conta de passional. A gente hoje na rede social, a gente quer muito aflorar os debates e provar que está certo a todo tempo, né? Ah, eu avisei, tá vendo? Que era isso, tá vendo que era aquilo. Mas até mesmo assim, a gente, hoje, a inteligência artificial está caminhando por um caminho. Outro dia eu mesmo caí numa, apesar de ser uma cena totalmente absurda, eu durante um tempo achei que era verdade ali assistindo, que era uma mulher tentando embarcar no avião com um canguru. E estava tão perfeita a imagem que eu fui assistindo, eu falei, caramba, mas como é que a mulher foi aparecer com um canguru? Aí tá o canguru segurando assim o passaporte, né, tudo mais, mas tava tão bem feito que aí você leva tempo para poder entender o que aquilo está acontecendo, né? Aí teve um outro vídeo agora que viralizou que são um concurso de salto ornamental de gato. De gato também. Aí esse a gente já vê que Mas é tão bem feito também que tem uma galera que vai acreditar, né? Que aquilo realmente é os possível, comentários, né? até nesse vídeo, pegando esse gancho dele, eram assim, olha o que estão fazendo com os maus tratos dos animais. Nossa. Ou seja, as pessoas são, eu acho que a palavra inocente cabe por isso. As pessoas são muito visuais e ainda não tem essa... Até fazer um parênteses rápido, até pra gente entender o quão inocente foi por volta de 2012, 2013, o Facebook permitiu reconhecimento facial e você podia marcar as pessoas nas fotos, né? E algumas eram marcadas automaticamente. E a Cacau Show, ela fez um post, brincadeira, com um quadradinho escrito Lambaqui, como se fosse a marcação, e colocou, agora você pode sentir o sabor da Cacau Show e tal, na sua tela. E nos comentários era um monte de gente reclamando, inclusive ameaçando de processar a Cacau Show, porque tinha lambido a tela e não tinha sentido o gosto de chocolate. Gente, lógico que a gente vai dar risada, né? Mas isso a gente vê por um outro lado, que aquelas pessoas realmente estavam falando sério, né? E aí a gente coloca isso agora para 2025, com um monte de requisito, aparatos aí que a gente tem, acaba sendo um pouquinho mais preocupante no que as pessoas estão acreditando por aí, né? Por um lado, nós temos essa inocência, por outro lado, tem aqueles que fazem o uso... A malícia e a maldade. Então é bem complicado isso, porque no momento que vocês citaram muito bem sobre a questão da educação, que a gente não tem um preparo para esse uso, então fica cada vez mais fragilizado para o lado daquelas pessoas que realmente acreditam nisso, e que a gente não pode dizer nem que são só as pessoas que não nasceram e cresceram nessa geração já informatizada, né, que são os mais velhos. Sim. Mas também tem criança e adolescente com esse mesmo perfil e fazendo tendo esse tipo de comportamento também, né? Então, esse lado fica cada vez mais fragilizado enquanto não se tem uma educação que faça essa leitura do que é verdade, do que não é. E hoje, cada vez mais difícil fazer essa diferenciação, né? Vocês trabalham com isso e ainda assim, né, a gente percebe que tem dificuldade. E tem do outro lado as pessoas que fazem uso realmente para propagar mentiras, para criar situações... Por exemplo, tem vários golpes, né, que a gente vê por aí acontecendo. Enfim, né? Renato, deixa eu aproveitar aí antes de devolver ali para o Sérgio. Você, Renato, tem alguma posição que você acha que seria interessante ou seria um caminho, talvez, de melhorar esse amadurecimento da população de uso? Então, o principal problema hoje, assim, foi um dos primeiros empregos, a minha irmã foi para os Estados Unidos, eu dei aula durante um ano e pouco, de informática para idosos. Tá. Eu tinha acho que 17 anos na época, foi 2001, 2002, por aí, né? E desde aquela época a gente vê que assim, já esse uso de informática era mais para o público mais velho. Hoje a gente está passando pelo contrário. Então, olha só que engraçado, hoje alguns alunos estão entrando na faculdade, na universidade, ingressando já até no curso da comunicação e não tem familiaridade com o uso do computador, por exemplo. Né? Então acaba sendo um pouco de problema, né? Então fica só naquele mundo do celular ali o tempo todo. Então assim, investir em educação é algo que ninguém quer, né? Porque dá trabalho, os índices não são tão destacados, não é algo que você consegue ver, assim, palpável, né? É algo que vai demorar décadas para poder dar um resultado, dar algum tipo de resultado.
E por outro lado também, se você não tiver educação e você aumentar essa inocência, fica mais fácil também de você manipular, né? Então a gente tem esses grandes problemas aí que é muito mais político do que a gente como professor ter aquele velho e lindo amor, né? A gente faz a nossa parte dentro da sala de aula com quem é apresentado pra gente, né? Agora, de resto, fica um pouquinho mais difícil. A solução seria educação mesmo, né? E nas escolas, né? Eu acho que é o principal. Mas infelizmente a gente tem agora o uso de ChatGPT para substituir professores, né? Então, como é que você vai debater isso, né? Dentro dessa linha aí, eu tenho até um comentário que eu quero fazer, mas antes de fazer um comentário, aproveitando que o Alessandro levantou essa bola aí de como é que a gente pode se preparar para esse processo, eu queria, o teu comentário é o seguinte: o presidente atual recentemente falou que importaria alguém da assessoria do governo chinês para ajudar o governo do Brasil a controlar melhor a internet, igualzinho é o modelo democrático da China lá, bem né, tranquilo, bem transparente. E aí eu queria assim, um comentário teu sobre quais exemplos que você poderia trazer, se é que você conhece, de países que já exercem um controle, mas não tão assim, tão democrático quanto a China, um pouquinho mais, um pouquinho diferente do que ele quer trazer para o Brasil. Tem algum exemplo onde o Estado ou político controla a internet para evitar esses excessos que a gente comentou aqui, de uma forma que... mais amigável, que ela não fique na mão do político? Eu acho que a gente está... Qual seria o case que a gente pode analisar aqui? Então, o que tem mais de evoluído, assim, você citou a China, por exemplo, e eles têm o TikTok deles tem outro nome lá, falhou a memória agora, mas o TikTok é o mesmo aplicativo com outro nome, né? E teve também um aplicativo Clubhouse lá, que você... basicamente o que a gente está fazendo agora era transmitido ao vivo por áudio dentro de um aplicativo, então eram lives de áudio, né? A Clubhouse teve várias salas que foram banidas da China a todo momento que você falava do governo, tá? Então a gente tem já eu sei que você falou na ironia, na brincadeira. Não, porque eles estão sempre certos, mas, então então a verdade a gente teve esse grande problema, né? Eu sei assim, todo mundo que já visitou a China fala que lá tudo funciona, tudo lindo, maravilhoso, assim. Gente de direita, de esquerda fica louco quando vai para lá de tão como tudo funciona, né? E aí eles até falam isso, acho que funciona tão bem que a galera acaba nem falando nada porque está funcionando, né? Mas agora em termos de evolução, quem está batendo um pouco mais é a União Europeia. Então, o grupo Meta hoje, ele é o grupo que tem mais dados em termos do que é falado, do que é feito e tudo mais. Então, e o Mark Zuckerberg a gente já viu por mais de uma vez que ele é um cara que quem está no poder ele vai estar junto. Então ele é um cara totalmente voltado à situação. Então a gente teve aí no final do governo Trump, no anterior, né? Final do governo Biden. Quando explodiu o Black Lives Matter ali no final do governo dele e que ele falou que ia pegar um tanque, ia passar por cima de todo mundo. Aí na época o Twitter, ainda não era do Elon Musk, baniu a conta dele, né? Aí ele ameaçou Twitter ter que sair e tudo mais, aquela confusão toda. E o Mark Zuckerberg ficou quietinho no canto dele. Ele só foi banir o Trump quando o Biden é eleito. Então ele conseguiu suportar greve de funcionários, ele conseguiu suportar anunciantes saindo, ele segurou até o final e se esse cara for eleito? Eu preciso estar com ele. E ele segurou até os 45 do segundo tempo para dar uma decisão. E agora aconteceu, acho que foi o mais emblemático, a gente vê a posse do Trump e tá todo mundo lá, né? Desde o Elon Musk, que agora provavelmente vai ser o novo desafeto dele, tá né? brigadinho com ele, né? Mas a gente viu todo mundo, desde o Bezos, que saiu da Amazon, mas é o fundador da Amazon, a gente viu lá o Mark Zuckerberg, você vê todo mundo ali, Microsoft, Apple, todo mundo ali. Tudo junto com a situação. Tudo junto, né? Então a gente tem, por um lado, Estados Unidos e China não é padrão, né? Então a gente tem que ver o meio termo, e hoje a União Europeia ela tem feito um movimento principalmente em torno de jovens, então o que é visto por crianças e adolescentes, então tem que ter algo para regulamentar isso, e a questão de anúncios. Eles tratam lá o anúncio como se a gente está vendo agora a Bet aqui, algo que a galera começa a comprar de maneira compulsiva.
E isso está chegando no estágio que agora já tem uma versão que está sendo desenvolvida para o Instagram, Facebook e tudo mais ser pago lá para você não ver anúncio. Porque está chegando no momento que o Mark Zuckerberg está tentando segurar, mas não sabe até quanto tempo vai conseguir, que provavelmente lá os anúncios não vão rolar mais. E para ele financiar isso, ele vai precisar ter uma versão paga para tentar manter o Instagram funcionando lá. Então hoje esse que é o caminho, acho que é o mais evoluído, assim, de colocar uma rede social na parede para falar, tem que fazer alguma coisa. Mas acho que o primeiro passo agora é a questão de direito autoral. Eu acho que dentro do mercado publicitário sempre foi assim. Então eu não posso pegar hoje uma foto do Cristiano Ronaldo e colocar lá no Multiabreja e falar que tá tudo bem. Vender. Eu vou ser processado por isso, né? Só que por que eu posso usar a imagem do Cristiano Ronaldo hoje numa inteligência artificial? Então acho que o primeiro passo que a gente consegue estabelecer hoje, acho que é a questão de direito autoral. Já que tem reconhecimento facial, não permitir que pelo menos as pessoas sem uso, que a inteligência artificial utilize pessoas genéricas. Então, disso, por exemplo, dentro de uma eleição, você já não vai conseguir usar a imagem do Lula, Bolsonaro, Tarcísio, sei lá quem seja que esteve envolvido. Acho que esse é o primeiro passo a ser dado, já que uma primeira regulamentação. Pô, eu entro no meu prédio hoje com reconhecimento facial. Esses caras não têm como fazer isso. Né? Mas você acha possível que a gente consiga chegar nesse nível sem cair no risco de uma tirania? Porque eu, francamente, tenho dificuldade. Olha que eu sou um cara que costumo sempre pensar para frente, né? E de falar isso, de sair da caixa para olhar coisas que são disruptivas. Eu fiz essa pergunta e foi legal as respostas que você deu, porque talvez a gente, na minha opinião, esteja errando o foco da discussão, né? Até na pauta eu procurei colocar o modelo de educação digital que a gente tem hoje. E talvez, como você é professor nessa área, não só de marketing, mas de marketing digital, né? Quando a gente está com o foco errado, a solução nunca vai ser adequada, né? E eu acho que nós estamos tentando trazer soluções velhas para problemas novos. Porque o modelo de controle de comunicação que a gente exerceu na era analógica, ao meu ver, eu queria a opinião de vocês todos, inclusive da minha colega aqui, se a gente vai ter êxito usando o modelo analógico de controle para o digital, que é algo totalmente disruptivo. É bem complicado, porque assim, a gente já tem um problema grande aqui no Brasil, que sempre foi o Brasil no mundo, né? Que é o uso de verba federal para colocar publicidade em meios de comunicação, né? Então só aí a gente já sempre coloca uma máquina, tanto é que o nível de candidatos eleitos numa reeleição é absurdo, né? A gente teve agora a primeira derrota de um presidente que não conseguiu se reeleger, né? Então até agora todo mundo tinha conseguido êxito aí. A gente pega governadores, prefeitos também, um monte de gente aí que consegue por conta disso, né? Então a gente já tem esse problema, só que ninguém quer solucionar, né? Agora, eu acho que os primeiros passos são enxergar, por exemplo, agora, falar assim, na eleição todo mundo vai ser prejudicado. E pode ser que estoure um grande viral, alguma coisa de milhões e bilhões de visualizações, e a bomba cai no meu colo e eu perco uma eleição por conta disso. Acho que ainda a galera não chegou a enxergar por essa ótica. Só que por um outro momento a gente tem hoje uma polarização, então a gente não tem a verdade, a gente tem a direita e a esquerda, no ponto final. A gente não consegue sentar no momento e falar o Bolsonaro errou aqui, o Lula errou aqui, a gente tem dificuldade. Então na hora que a gente vai apontar o erro do Lula, mas o Bolsonaro... mas é comparativo, também, é sempre o outro como comparativo. Que nem agora, né, a gente tem o aumento da conta de luz, né? Então a direita volta a favor, aí você vai falar isso para a direita. Não, mas no governo da Dilma teve lá uma isenção que estourou a bolha, depois todo mundo pagou a luz mais cara. Então é sempre... A gente nunca vê assim, caramba, esse cara que eu votei está fazendo errado, eu vou cobrar. E a gente tem essa divisão. Só que por outro momento, qual que é a principal preocupação, né? A gente tem hoje o lado da esquerda, que ela tem um déficit de comunicação muito forte. Então hoje a esquerda ela é uma fortaleza sem muro. Então qualquer um entra lá para bagunçar, para fazer o que for, e ela não consegue ter uma artilharia pesada de defesa. E por outro lado a gente tem uma direita muito bem articulada. Aprendeu a se comunicar. Não só articulada, como vozes hoje.
Então, assim, quem seria a grande voz da esquerda quando surgiu aquele vídeo do Pix do Nicolas? Quem seria a voz da esquerda para poder defender? Rebater. Sim. E assim, acabou sendo a Erika Hilton, só que a Erika Hilton, ela vai ter resistências por ser uma mulher trans. Então ela vai chegar numa hora que ela vai ter uma barreira ali que vai barrar ela pela origem dela e ponto final, só para descrédito, né? E conclusão, esse que é o grande problema hoje, né? Então a gente, quando vai pegar, se explodir agora na próxima eleição, algum viral, alguma coisa muito bem arquitetada, muito bem feita, provavelmente a direita vai ter um pouco mais de vantagem em relação a esse uso do que a esquerda na hora da eleição. Só que eu acho que a gente teria que enxergar e tipo, não, a gente tem que chegar aqui e ver o meio termo, vamos barrar. E acho que por isso que eu falei, a única solução que eu pensei seria a questão do direito de imagem, que eu acho que pelo menos aí eu não conseguiria fazer um vídeo de A ou B falando alguma coisa que possa ser manipulada. Você ali. percebe só um como é legal, tá instantinho. vendo? Não, porque assim, você trouxe de uma forma fantástica e realmente sem levar para o coração, É isso, pensando de não, uma é técnico. forma. Realmente, é isso que a gente precisa. Quando você coloca, eu acho que é exatamente dessa forma que falta a grande maioria da população pensar. Que não é aquilo que eu defendo politicamente ou que você defende politicamente, mas o que é melhor para o país. Porque cada hora um grupo político diferente vai estar sentado naquela cadeira, ocupando o governo. Exatamente. E eles vão pensar nos interesses próprios. E é assim que funciona, e a gente sabe que é bem assim que funciona. Então, nesse momento, exatamente, a esquerda coloca, por quê? Porque existe uma fragilidade que ela também vai tentar compensar de uma certa maneira e que, por outro lado, a direita rebate, porque para eles estão dominando o jogo e eles querem continuar dessa maneira. Você não... o que você pensa em relação a isso? Porque, para mim, sob o meu ponto de vista, falta esse amadurecimento da sociedade. Falta amadurecer e olhar para tudo isso e falar, não, peraí, aqui vai me manipular de uma forma, aqui de outra, mas a gente tem que pensar enquanto sociedade, enquanto país, o que queremos para o nosso país, sem ficar levando para o coração, né? Sem ficar fazendo essas piadinhas assim, né? De que, porque olha, tá usando aqui. É claro, porque todo mundo vai usar, todo mundo que estiver no poder vai usar a seu favor. Sabe, não adianta ficar tentando puxar para um lado ou para o outro, porque no final das contas quem paga tudo isso é a gente. E aí você tocou num outro ponto que eu vou voltar depois lá, que é sobre essa regulamentação em relação à criança e adolescente, porque no final das contas a vulnerabilidade está aí, a gente não está olhando para os vulneráveis. Sim. Né? Claro que toda a sociedade paga essa conta, mas nós temos aí aqueles que não têm capacidade de se defender. Né? Nós temos, porque nós temos acesso, nós temos... Agora, a criança, o adolescente, eles não têm essa capacidade, essa maturidade. Renato, embora esteja faltando maturidade para todo mundo para discutir isso. Ainda né? vou pendurar na pergunta dela. Você acha que já passou do momento ou está no momento de começar a criar uma regra para esse jogo que a gente vai encontrar daqui a pouco? Então, eu estava até falando antes da gente começar, eu sou a favor e contra a regulamentação com o mesmo viés de pensamento, né? Eu acho que no fundo a solução seria o quê? A gente ter uma regulamentação disso tudo. Só que para quem a gente vai dar essa regulamentação, né? Então eu acho que assim, a partir do momento que a gente entende-se como sociedade, a gente está até falando de história do Brasil, de Europa toda aqui antes de iniciar o programa, desde o início que a sociedade, a gente tem os primeiros registros ali de história, a gente vê todo mundo, alguém tendo ali uma mãozinha na corrupção, né? Então sempre foi assim. Então essa pessoa hoje, por exemplo, o máximo que a gente pode enxergar de poder, eu acredito que seja o quê? O grupo Alphabet, que domina o Google, e o grupo Meta, que seria aí o grupo que detém o Instagram, Facebook, WhatsApp e tudo mais, né? E principalmente o Mark Zuckerberg, que a gente já viu um pouco da parte de jogo político dele, a gente vê que é um problema, né? Então, assim, agora a gente sempre tem os faíscas de Terceira Guerra Mundial que a gente não admite que são, né?
E a gente vê agora, assim, tá, os Estados Unidos vai entrar. E se ele chega para o Mark Zuckerberg, quanta informação Ele não tem de lá. não consegue ter, né? Eu li, por exemplo, o livro da caçada ao Chapo, né? Eles caçaram o Chapo através de chip. Então, toda hora que um chip era descartável, o cara tinha que pegar outro, ele tinha que chegar até lá para poder pegar mensagens, traçar um plano todo, porque ninguém cedeu para entregar o Chapo no caso, né? E agora, quando a gente tem esse tipo de comunicação, né, fica um pouquinho mais complicado. E aí você tem, a qualquer momento, qualquer mensagem no WhatsApp, por exemplo, é vista para quem entrega essa informação, né? Então a gente não pode também ser tão inocente e achar que está tudo criptografado, lindo, maravilhoso lá, ali dentro, até porque os Estados Unidos está tentando barrar o TikTok lá, né? Ou tentar transformar o TikTok em uma empresa americana. Por que eles estão querendo fazer isso? Será que eles não sabem o poder de uma rede? Né? E olha que o TikTok tem bem menos acesso a direct, a mensagens entre pessoas e tudo mais, né? Então a gente já vê um pouco aí desse grande perigo, né? Então o problema vou entregar a regulamentação, mas para quem que eu vou entregar essa regulamentação? Aí a gente tem esse grande problema aí. Então eu acho que se a gente começar, você como advogada, se a gente conseguir trazer algo bom do direito e o que leva o direito a conseguir reger uma sociedade, acho que talvez seja o primeiro passo, acho que até você conseguiria responder melhor, porque como que o direito pode ensinar a sociedade a colocar limites no viés de uma lei, né? Porque a gente vive numa sociedade que, você pode morrer sem cinto de segurança, aí você tem que inventar uma lei para segurança própria. Olha, é a lei pro óbvio. É a lei pro óbvio, né? Usar um capacete numa moto. O Brasil, ele volta lá para aquela questão do amadurecimento. A gente falta tanto amadurecimento que tem que se criar tantas leis que, inclusive, né, tem a lei do cinto de segurança. Do capacete também. Você do capacete. vê, Elisângela. Então a gente acaba entrando nesse excesso de... Aí fica essa dúvida, né? De regulamenta, não regulamenta, sou a favor, mas sou contra. Então, você vê, não precisa ir muito longe. Né? Você não precisa ir muito longe. Falar de rede social, de inteligência, em tecnologia no todo. A gente estava falando de crianças e adolescentes. Hoje, quem bula para uma criança abrir uma conta são os pais. É isso mesmo. Ou seja, como é que o direito vê? Esse pai é conivente, então? Esse pai está permitindo o filho, então esse pai vai ser punido? Olha, uma coisa básica, só de burlar. Esse pai, ele é errado como se fosse um pai que está explorando. E se você leva isso para jogos, como as crianças ficam hoje em jogo em rede e tudo, já tem aliciadores internos e divulgações diversas propondo crianças para serem desenvolvedores de jogos dentro dos jogos. Ou seja, trabalho infantil. Batemos aí no 8 aos 16 com crianças em casa e os pais falando, pô, mas calma aí, eu ganho X de salário, mas meu filho tá ganhando em casa o mesmo que eu ganho na rua. Põe o moleque para trabalhar, ele sabe mexer com isso, deixa ele aí. Olha quanta coisa que mexe. Envolve muita coisa. Quando a gente começa a falar em regulamentação. E aí a gente tem o ECA que tá aí para proteger a criança, que traz que a família, o Estado, né, que devem proteger, e a sociedade, e cadê? E os próprios pais, e dentro de casa você vê sendo colocada a criança para fazer uso. E você vê que não tem uma fiscalização. Não tem um controle. Não tem um controle. As próprias empresas. A gente discutiu várias vezes isso em alguns encontros e congressos, mesmo falando sobre quem regula e quem fiscaliza essas empresas que deixam com que crianças, porque você percebe, você sabe quando tem uma criança dentro de uma rede social, por exemplo, tem um perfil numa rede social. Sim. E aí, e quem vai fazer essa fiscalização? Então, tudo isso é muito solto e a gente tem vários problemas que são muito maiores do que a gente pensar. É claro que uma polarização, uma questão política é um grande problema, mas a gente tem várias outras questões também que precisam ser muito bem discutidas aí. E a principal dela, eu volto a bater na mesma tecla, é o amadurecimento social, o nosso amadurecimento enquanto sociedade, para lidar não só com tecnologia, mas com lidar com todas as questões. Toda a nossa fragilidade social, ela parece que está sendo cada vez mais exposta agora com as redes sociais, com a internet, com o uso, né, indiscriminado aí.
Então isso agora ficou muito mais evidente, né? A gente consegue perceber mais porque está atingindo de uma maneira muito maior, né? Todo seu, Sérgio. Tudo Você meu. tá aí, tá É, segurando não, é. aí Tá pra agoniado voltar. aqui, Ele ó. tá aqui, tá se coçando. Eu pra tô perguntar. falando bastante Vai lá, hoje, solta só sua pra bomba aí pra provocar. ele, Não, vai. que eu tô tentando ver se dá tempo. Que eu, Dá tempo. Solta a bomba lá pra ele, vai algumas lá. coisas um tanto quanto complexas. Enfim, eu estava colocando aquela hora para você, Renato, que a questão do foco, né? O que a gente vai fazer tratando problemas novos com soluções antigas, né? Você comentou agora até a questão da Eli ser advogada. Eu não sou, mas eu gosto do direito porque trabalhei com isso há muito tempo, né? No direito nós temos 2 tipos básicos de direito, né? A humanidade tem hoje o positivo e o direito natural, né? Ou o direito objetivo, e inclusive que guarda diferenças bastante fáceis da gente entender com o direito americano, tanto nos Estados Unidos quando eles falam de liberdade de expressão, porque para o americano que tem uma influência do direito objetivo, o direito natural, que não é o direito brasileiro, que é o positivo, que são normas do Estado. Então o Estado estabelece normas e o positivista ele segue as normas, enquanto que o direito natural, que mais origem do povo mais saxônico, lá o inglês, ele olha para o direito natural e tenta seguir normas jurídicas a partir dos direitos naturais da pessoa humana, né? Então você vê essa diferença de tese. Estão querendo enquadrar o STF aqui, porque para o americano, até o americano de esquerda, ele entende que é absurdo. O próprio Guga do Globo News eles discutiram no ar, porque mesmo eles sendo de uma linha que defende mais, né, ou a linha contrária, que eles chamam de extrema-direita, nem ele conseguiu defender porque ele virou americano. Então ele já absorveu a cultura americana, que toda a opinião deve ser falada, mesmo que você discorde, senão você não cria debate. Você cria o chamado pensamento único. Sim. Então, o pensamento que você estabeleceu, quem está no poder, fala, esse pensamento no Irã, por exemplo, é o Islã, então você vai ter que botar aqui a burca, se você não colocar, você morre. Não pode existir ditadura sem um controle da comunicação, é impossível. Por isso que quem é contra a ditadura vai sempre se opor a esse controle da comunicação. Então, isso é extremamente perigoso, né? Eu não sei o que estou falando, é só a gente olhar ao redor do mundo. Onde eu quero chegar? Também, como eu fiz jornalismo, né, na faculdade, todos os meus professores trabalharam aqui, né, durante a ditadura, e eles tiveram esse problema de censura mesmo. Aqui meus professores, eles colocavam receita de bolo no lugar de uma matéria censurada para dar um aviso que ali tinha alguma coisa acontecendo. E era um bolo que dava errado. Perfeito. Então, era coisas absurdas, né? Assim, de propósito. Então, assim, a gente já viveu isso, né? Então, como é que a gente vai permitir isso novamente? Acaba sendo um problema. Exato, e aí você não tem debate. Porque se eu proíbo você de falar o que você pensa porque eu discordo, porque eu acho que é mentira, eu não consigo refutar a tua mentira com a verdade. Alguém pode falar, mas qual é a verdade? Eu tenho que colocar aqui, de repente eu e você estão debatendo. Sim. E eles vão analisar os argumentos. Mas se eu privar você de se manifestar, só vai ter o meu argumento. Sim. Então o meu argumento vira verdade mesmo que seja mentira. Essa é a discussão que os americanos estão levantando para impedir que cresça no mundo com um argumento que toca o coração de algumas pessoas. Não, mas coitadinho do fulano e tal, e a criancinha e tal, ok, mas aí você está transferindo para o Estado. Por exemplo, eu tenho um filho e eu não controlo o que meu filho usa no celular, e aí o Estado vai regular o que ele está vendo. Então, enfim, o protagonismo do cidadão, ele trata muito do empoderamento das pessoas. Como é que as pessoas vão para a vida normal, real, e assumem o protagonismo. Ele foi fundado com esses valores. Não é o valor que o que eu penso é verdade, ou o que eles pensam é verdade, mas é o que nós discutimos aqui para que haja uma moderação da sociedade e elas possam filtrar a verdade, fazer uma síntese da minha opinião com a opinião dela. Mas para que essa síntese ocorra, nós precisamos debater livremente, né? Então, insistindo nessa questão do foco do problema, você consegue enxergar ferramentas, mecanismos de moderação no ambiente digital. O Twitter já usava isso, agora a X já usava muito, né? Então as pessoas elas iam se manifestando. Sim. E o próprio algoritmo ele ia filtrando com base nas manifestações das pessoas.
Então, por exemplo, eu moro aqui na costa, ela mora, ele mora, você mora, e está vendo que estão falando uma mentira que está acontecendo. Então a gente vive, nós estamos aqui, não tem foto, não está nada, tudo é mentira. Então, na verdade, não foi a plataforma nem o Estado, são os moradores que se manifestaram na rede, e o algoritmo ele lê que há muita gente falando que aquela notícia de que caiu uma bomba na costa é mentira, porque as pessoas que moram lá estão dizendo que é mentira, estão mandando foto, estão mandando vídeo. Aí a própria plataforma, com essa inteligência, consegue moderar, mas a moderação dela vem da manifestação do cidadão, não de uma autoridade do burocrata centralizada em algum lugar, ou de uma máquina que foi programada para isso. Eu queria a tua opinião a respeito disso. Você entende que essa moderação pode ser um aliado importante para que a gente tenha um poder descentralizado de decisão? É uma técnica, assim, interessante, né? Então hoje a gente tem, ao mesmo tempo que a gente também pega até a parte de eleição, que a gente teve aí quase um empate técnico, né? Então a gente não teria nenhum lado ali sobrando muito em termos de política para poder tentar fazer esse tipo de manipulação, né? Mas ao outro tempo, você citou o Twitter, o grande atraso do Elon Musk fechar o contrato com o Twitter era o Twitter apresentar o dado de quantas contas de robôs existiam dentro da plataforma, né? E se com a inteligência artificial eu consigo pegar esses robôs e manipular esses robôs? Perfeito. Aí vira a máquina se revoltando ali Perfeito. Automaticamente, né? Esse exemplo é excelente porque para a pergunta que eu te fiz, né, de soluções novas para problemas velhos. Então, continua, eu queria ouvir mais. Então, a gente tem é uma solução fantástica, né? Desde que a gente consiga ter acesso, aí de repente, quantas fotos tem, sei lá, alguma coisa, fazer ali, né, tempo de uso, validação, alguma coisa, por uma opinião ser válida ou não, né? Acho que até foto não dá porque dá para gerar em IA. Exatamente. Sabe o que eu... Então, alguma coisa que a gente conseguisse provar, né? O botãozinho lá, prova que você é humano e essa opinião ser válida, né? Eu estava pensando aqui, eu estou até dominando aqui a discussão, mas assim, para aproveitar a oportunidade, né? Isso vale também para o Conselho de Segurança da ONU. Os critérios que eles estão usando, por exemplo, hoje nós estamos com uma crise sem precedentes no mundo, né? Então, o Conselho de Segurança se enfraqueceu e, na verdade, virou o Fla-Flu global. Então, ninguém quer conversar e a gente não tem solução. Talvez o Conselho de Segurança tenha que caminhar para um modelo onde os países criem um consenso onde quais são as regras para a gente participar. Não é só para quem tem mais força. Porque todo mundo vai perder com isso. Se continuar escalando desse jeito, todo mundo vai perder, não vai ter jeito. É muito rápido isso aí, né? Então, eu acho que esse critério vale aqui para o controle das mídias sociais. Vou tentar ser mais objetivo. Se as gigantes da tecnologia criassem um modelo de moderação, como se fosse um comitê, onde você tem acesso para verificar como está funcionando os comitês de moderação, e o Estado poderia participar sem problema nenhum, só que eles não são majoritários. Você tem empresas participando. Mesmo, é isso aí. Um comitê técnico onde ele cria mecanismos de check and balance. Né? Eles podem fazer checagens como se... por exemplo, isso que você falou agora, que eu acho um exemplo muito relevante. Se eu tenho majoritariamente contas de robôs operando na minha plataforma, elas podem assumir o papel do moderador. Então, esse moderador não é humano, é um moderador robô que eu programei. Mas uma outra empresa consegue, de alguma forma, identificar esse problema. Ou poderia, imagina o que poderiam. Mas por que isso poderia ser viável? Porque está todo mundo correndo risco de perder. Vai chegar um momento que não vai... Você acabou de dar um exemplo agora, vai se tornar inviável para a Meta operar desse jeito se ela não criar contas privadas. Mas aí o problema vai transferir para quem paga a conta. Eu usei muito tempo fita cassete, DVD, hoje eu tenho um monte de streaming, qual que eu assino? E tem filme que eu quero assistir que não está no streaming. Vários que eu já procurei lá, não tem plataforma nenhuma. Eu sou um cinéfilo à moda antiga, que eu sou seminovo. Então eu vou... E aí nós estamos realmente num momento de transição, cara, onde a gente vai precisar criar muita coisa nova para essa nova era. E eu acho que eu estou sentindo falta desse debate. Eu acho que o debate está no Fla-Flu. As pessoas não estão saindo da caixa.
Elas Acho que continuam... ninguém está olhando para isso, né? Elas Ninguém tá continuam olhando, discutindo a exatamente. camisa. E não é uma discussão séria, é uma discussão... Não, é leviana, é superficial Porque mesmo. eu fiz a piada aqui da China, mas óbvio que eu sei que a China tem várias coisas que ela dá banho no mundo. Óbvio, isso aí é indiscutível. Agora, não dá para, por causa disso, eu defender que o modelo chinês de controle de mídia seja aplicado no meu país. Não serve. Então eu vou usar um exemplo para uma coisa que não serve para outra. Então aí nesse ponto eu quero chegar. Eu queria, assim... esgotar esse assunto contigo. Porque se a gente pegar a linha do tempo, né, só para a gente ver a noção da velocidade, né, a gente teve 2018, foi a primeira eleição do grande eleição do Facebook, né, o Bolsonaro é eleito sem tempo de tela, né, óbvio que teve a facada, teve aquelas coisas todas, mas assim, ele já estava... O horário eleitoral tomou outra plataforma, não foi mais a televisão. Antes a gente Sim, tinha historicamente PT e PSDB por conta de tempo de tela. Então eles faziam-se alianças, ganhava tempo de tela, a televisão manipulava, entre aspas, e isso levava aos dois certeza no segundo turno. Então o Facebook foi a primeira mudança, né? De uma eleição para outra, em 2022, o uso do Facebook já caiu de uma maneira gigantesca, a gente já veio para o Instagram sendo colocado, e aí vem o WhatsApp, vem o Telegram, vem aquelas coisas todas, já uma revolução em 4 anos. E agora para 2026, a gente vai ver a inteligência artificial, que está dando a passos largos, com vídeos realistas de quem quer que seja o candidato, e vai estar perfeito lá sendo colocado. Então a gente entra num panorama que isso tinha que ter sido barrado já em 2022 e não foi, né? Teve uma preocupação agora de leve na eleição Biden contra o Trump, principalmente com o Midjourney, que é o principal gerador na época de imagem. A gente já falando temos de vídeo, a gente estava falando de imagem, porque o Midjourney era uma empresa com 9 pessoas, e era uma empresa meio que, vou fazer tudo e vambora, né, sem direito autoral, tudo. E eles conseguiram barrar o uso de utilização da imagem do Trump e do Biden, os dois se uniram e falaram, vamos falar a mesma língua aqui, porque pode ter algum tipo de problema, né? Aqui no Brasil eu não estou vendo nada. A ser feito. E falta um pouco mais de um ano aí para a gente iniciar, né? Dia 5 de julho do ano que vem a gente já vai estar em processo eleitoral. E outra, né, Renato? A gente vem para uma situação assim, o Brasil é gigante. A gente vai decidir de novo o presidente. E aí, numa capital, em algumas situações, a gente até tem acesso à internet e entende. Agora imagina um vídeo gerado por IA, com realismo, chegando naquela cidadezinha que a pessoa nem sabe o que está acontecendo direito. Ela vai comprar com verdade absoluta. Chegar no YouTube, chegar numa plataforma de streaming, um vídeo gerado por IA, aquela pessoa compra com verdade absoluta. Tu não sabe se aquilo foi feito ou não. Quantas coisas não vão ser apresentadas por esses vídeos gerados? Vocês não acham que o não fazer também é uma posição? Pode ser. Pode ser. Mas aí entra o que a gente estava falando, para a eleição de 2026, por articulação, a direita vai levar vantagem. Só que a esquerda ela não pode também chegar, ao invés de se articular também, hoje a esquerda ela está sem voz. Tem uma certa dificuldade. Né? Tanto é que eles estão sugando o Lula até 200 anos para ser o candidato, porque é a última voz. Não tem outra pessoa assim para ser colocado. Ninguém fez sucessor. É, exatamente isso. Acho que eles confiaram tanto no modelo sair do Lula para Dilma foi tão fácil, né? E a Dilma não era, entre aspas, ninguém quando foi candidata a presidente, que acharam que qualquer pessoa poderia levar... Só pelo tapinha no ombro. Coloca sem ninguém midiático, né? Que estivesse em evidência. E a gente vê o estrago, assim, também. Uma pessoa que não era ninguém, que tem passagens por polícia, que levou uma galera quase morrendo numa montanha lá, que foi o Pablo Marçal. Que foi uma bomba mídia. O que foi aquele vilão de desenho animado, né? Ele perdeu por culpa dele. Exatamente, perdeu pra ele mesmo. De tanto exagero que ele teve, né? E pra ver o poder da internet, né? Exatamente. Que faz crescer uma pessoa tão rápido e ao mesmo tempo, derruba. Com o mesmo poder, derruba. Ele é um bom exemplo disso. Se a gente fizer um paralelo com a Idade Média até a Idade Antiga, quando o acesso à escrita era limitado, o argumento era o mesmo que quem quer controlar a internet usa hoje. É o mesmo argumento.
É só pegar os livros de história. Não, as elites tinham acesso à escrita e falavam que não, se a população tiver acesso a livros, nós vamos viver uma loucura. O mundo vai acabar. E, obviamente, em alguns casos isso criou problemas, criou revoluções, e em outros casos esse povo se desenvolveu. Então parece que eu estou sendo repetitivo, né? No caso, eu estou tentando trazer o quê? Eu acho que nós precisamos eleger premissas. Quais são as premissas que vão estabelecer essa nossa transição? Porque a mudança é muito drástica. Qual é a grande dificuldade de a gente falar em educação digital hoje? Porque ela evolui muito rápido. Eu tenho 3 filhos, né, de gerações diferentes. Eu tenho um de 34, uma menina de 24 e um menino de 19. Então, a menina já fez 25 agora, eu já perdi. Pode contar até o neto também para mostrar essa disparidade. E um neto já. Mas eu tenho 2 netos, é que o careca é o mais novinho. Então, eu vi essas gerações passar por mim em comportamentos muito diferentes, até porque eu sou da época do orelhão com ficha. Vocês não pegaram essa época, mas eu peguei orelhão com ficha. Então, ficar na esquina com um saco de ficha para namorar. Eu peguei até lésbica. Rezando para não cair, né? Então, hoje a velocidade é absurda. Aí você vai preparar o modelo educacional para uma criança e daqui a 5 anos aquilo tudo já mudou. Então, por quê? Porque o pensamento analógico ainda está funcionando nisso. Então, eu queria muito, caminhando aí para o fechamento, né, que nós estamos já faltando 10 minutos para acabar o programa, a gente pensar em premissas. O modelo de sociedade que nós estamos pensando para esse mundo extremamente veloz hoje em termos de informação, que também está causando uma pandemia de doenças mentais, porque as pessoas estão muito aceleradas, elas estão muito ansiosas, porque tem a vida da rede social e a vida real, né? Então a vida da rede social é sempre uma vida maravilhosa, feliz, uma vida perfeita, uma vida, né? O cara, está todo mundo sempre perfeito, sempre muito feliz. E aí você vem para a vida real, nossa, que vida miserável, né? Então isso está criando doenças mentais, muita gente eu conheço com problema, né? E precisando de ajuda para isso. Então, acho que a gente está tratando isso não com a urgência que isso tem, né? O modelo de sociedade. E você teria em mente algumas premissas que a gente poderia colocar aqui para ir para casa com os macaquinhos no sótão? Bem complicado. Assim, a gente teria que, pelo menos, a gente está falando do Brasil, né, que é um país bagunça total. A gente não vê isso no mundo ainda, né? Então a gente não tem hoje assim, vamos se basear no modelo italiano, no modelo não tem uma referência alemão. A gente hoje não tem esse tipo de referência, né? Então aí já começa um grande problema que a gente vai ter como premissa, né? A gente ter um norte, um exemplo... É uma premissa. É um exemplo aí para a gente... Talvez o Brasil crie um modelo. Né? E o que for mais problemático, assim, de urgente, na hora que aconteceu alguma coisa muito grave envolvendo a inteligência artificial, é que eu acho que vão tomar a primeira atitude por conta de voto popular, das pessoas exercerem essa força do tipo, se você não fizer nada, olha o que está acontecendo, né? Então eu acho um pouquinho complexo, então a gente não tem nada disso no mundo ainda. Quando a gente fala até de marco, marco da internet e tudo mais, a gente tem aqui algumas regras, o Brasil até bateu de frente com a Meta, então a Meta, na hora que vem com a inteligência artificial, o Brasil barrou, então a primeira rodada de países o Brasil não apareceu, então países como Camarões estavam na primeira rodada e o Brasil não, né? E nisso achei legal do governo chegar e falar, não, aqui não vai, aqui não é terra de ninguém, vocês têm que estabelecer as nossas leis. E aí houve um meio acordo aí é lançado o Meta AI hoje no WhatsApp, entre outras coisas assim. Então hoje no grupo de WhatsApp você pode consultar os universitários aí, que seria a Meta AI dentro do grupo. Então a gente já teve um atraso aí por conta dessa barreira. Então o Brasil já tentou fazer alguma coisa, né? Mas no segundo momento também a gente não vai conseguir barrar o tempo todo. A gente vai barrar o grupo Meta, o Google, que são as principais empresas. Vai entrar um grupo de inteligência artificial formado por, entre aspas, rebeldes, que seriam o quê? Ninguém sabe quem é. E aí? Né? Porque essa tecnologia, a partir do momento que já está rolando, uma pessoa de 17, 18 anos já está tendo acesso, já está construindo uma coisa fantástica dentro da casa dela.
alguém vai criar, né? Então é bem complexo a gente conseguir colocar o primeiro debate ou o primeiro passo aí, porque a única coisas que eu vejo foi o que eu te falei de direito de imagem, e segundo, a parte de tentar encontrar alguma coisa dentro de uma legislação que a gente consiga colocar ali dentro de um quadrado. Eu falei assim, olha, esse aqui é o limite para ser estabelecido, né? A gente teve agora muito criticada aí a própria prisão aí do mandato de prisão, né, por Léo Lins. Só que ao mesmo tempo a gente consegue ver também, assim, opa, o que é liberdade de expressão e o que é crime, né? E hoje as pessoas estão, alguns defendendo, outros não, e aí? Né? Então, óbvio, se eu fizer uma piada XYZ, as pessoas não vão na rua fazer piada XYZ. Só que a partir do momento que eu tenho um país que tem um acesso, um número muito alto de casos de pedofilia, como é que também eu vou permitir uma piada com esse tipo de uso de viés que pode normalizar uma mente doente ali do outro lado, né? Então, a gente tem também esse panorama. Vai acontecer o Léo Lins de um lado, vai acontecer uns outros. Acho que mais para a gente tentar entender como é que seria o voto popular, para também não estourar um processo, alguma coisa muito mirabolante da galera que fazer um quebra-quebra absurdo, porque uma galera vai barrar também. Liberdade de expressão, até onde que vai, né? Qual o limite, né? Eu vou colocar duas premissas que eu acho que poderiam entrar nessa lista, você deu duas aqui. Uma é que o mundo ainda não conseguiu encontrar... A gente falar, só para concluir, eu achei válida o seu, dos próprios usuários fazer a regulamentação. Acho que é um ponto também interessante. Mas quando você fala que o mundo ainda não chegou no modelo, o mundo está discutindo isso, eu acho muito importante, porque você traz o marco regulatório, o Marco Civil da Internet, uma lei brasileira que é exemplo para o mundo. Eu coloquei isso também na nossa... Sabe que, só fazer um adendo dentro disso que você está falando, nós temos aqui no Brasil o professor doutor Daniel Freire Almeida, que ele propôs, isso em 2015, um tribunal internacional da internet. Tá vendo? Então, ele é um dos representantes do Brasil na ONU. Eu não sabia disso, repente, então ela veio reforçar. Seja um caminho. Então, né? Ela está reforçando, e eu não sabia disso, né? Mas é interessante porque eu não estou tão louco assim. E o Brasil, que costuma muitas vezes, o primeiro secretário-geral da ONU foi um brasileiro, inclusive, né? Então o Brasil tem passagens. Ele é um protagonista. Antes de a gente começar o programa, eu vinha contando uma história para o Renato, que ele até falou que não conhecia, que é a história dos navegadores, como é que os navegadores viraram navegadores, né? Enfim, a história de Portugal. E isso está no DNA do Brasil. O Brasil tem uma história de disrupção e de liderar em alguns momentos da humanidade. Quando eu digo Brasil, né, os nossos antepassados, né, os povos que fizeram a raça brasileira. Mas eu tenho duas que eu queria colocar aqui, Renato, e para o nosso público, né? Eu entendo que a gente pode, a partir das duas que você colocou, que o mundo está discutindo isso, que nós temos um modelo de legislação que pode colocar a autoridade do Brasil para fazer uma discussão. As outras duas que eu queria acrescentar é a seguinte: primeiro, nós precisamos, de alguma forma, defender o empoderamento das comunidades locais. A gente está caminhando para um modelo de uma tecnologia tão poderosa que criar um pensamento único global pode ser devastador para a raça humana, né? Então, porque você não tem referência. Essa moderação que eu falei agora, ela é possível quando você vai trazendo aquilo para a vida do cotidiano. E a gente está perdendo essa referência do cotidiano. Então, como é que se faz isso? Eu acho que a gente começa defendendo essa ideia. A tecnologia é fantástica, ela é fundamental, mas desde que você não perca o senso de realidade. Quanto mais que eu fale com o mundo, é com ela que eu estou falando no dia a dia, com ele, com você. A gente está aqui, no contato. Eu não abro mão de ter parte do meu dia esse contato. Faço muita coisa à distância, mas o contato com as pessoas que convivem comigo eu não posso perder, até para manter a minha saúde emocional e mental. E acho que isso tem que ser trazido para uma discussão. Como é que a gente empodera mais as comunidades? Porque ela vai dar qualidade para a moderação, que eu acho que ela completa o que você falou aqui. E uma outra premissa que eu acho fundamental também. Isso vai trazer à baila uma discussão sobre a segurança no mundo, né? Então,
quais são... Então, tudo isso são premissas. Em cima disso, que é a outra premissa que eu queria colocar é a seguinte: as regras, quanto mais simples elas forem, mais chance elas têm de pegar e serem aplicadas. Aí está falando alguém que veio da área de segurança pública. Quando a gente tinha uma regra muito complexa, era muito difícil controlar a regra. Mas quando você... E pai também, né? Que o pai fala assim para a mãe o seguinte: se eu ficar falando um monte de coisa para o teu filho, ele não vai falar uma coisa só simples que ele obedece. Então, eu acho que está faltando mais objetividade para propor premissas, para a gente poder enfrentar a transição, né? E aí, depois que eu fiz uma palestra aqui, queria abrir para vocês aí, para fazer os fechamentos, aí, os comentários finais. Mas, dentro de tudo isso que a gente está falando, fazendo um fechamento mesmo, Renato, você acha que de repente criar uma situação de pedir, que nem aconteceu muito na IA agora, todo mundo gerando códigos e usando imagens diversas de estúdios de animação, de outras coisas. Então, podia fazer o Sérgio parecer o Shrek. E hoje eu faço isso e ok. Só que não é ok, entra no direito autoral. Será que uma das possibilidades de regulamentação seria ter uma autorização desses estúdios, um pedido? Ou tu acha que isso acabaria matando um pouco da inteligência? Não, eu acho que não mata, porque assim, hoje vamos imaginar, todo o trabalho do Stan Lee para fazer esse mundo de personagens aí que a gente vê hoje, e agora você, através de IA, você pode pegar todas as ideias dele e fazer um Homem-Aranha melhorado, um outro super-herói melhorado, né? Eu acho que assim, eu uso ainda para alguma coisa ou outra, mas eu vou fazer um flyer anunciando o jogo da seleção brasileira. Eu consegui gerar na IA o Vinícius Júnior, com o Ancelotti, a temática do meu bar como é mexicana, coloquei lá, tudo mais, e eu consigo fazer um flyer rapidinho colocando que hoje vai ser transmitido o jogo da seleção. Está permitido, eu faço. Mas eu sei que assim, não é legal fazer isso. Eu não posso usar o Deadpool, não posso usar o Ancelotti, eu não posso usar o Lula, Dilma, Bolsonaro para poder fazer esse tipo de imagem, né? Então, eu sempre trabalhei dentro da publicidade com o quê? O banco de imagens. Então, inteligência artificial, eu quero gerar um homem assim, assado, para fazendo esse tipo de situação. Ok. Desde que ela busque num banco free. O Robert De Niro, o Marcos Palmeira. A identidade real. Que acaba sendo... do artista mesmo, exato. então você mata. Eu usei até uma imagem eu também sou creator na área de música. Eu estava fazendo um post de uma banda que estava gravando músicas pro The Last of Us, que é o Pure Jam, né? E aí eu pedi para gerar uma imagem do Ed Vedder, que é o vocalista, dentro do cenário do Last of Us. Tudo com direito autoral. Banda, a série, o videogame, tudo. Aí ela me respondeu: você quer qual versão dele? A versão da década de 90, com o cabelo comprido? Você quer a versão mais atual, cabelo curto? Você quer ir com a roupa grunge? Você quer ir com a roupa de um personagem do Last of Us? Assim, tudo perfeito, fácil, né? E de fácil acesso. Então, acho que isso já teria que ter sido barrado há um tempo já. Eu, diferente de algumas opiniões aqui, acredito que o Brasil... Sou sempre muito otimista, acredito que o Brasil está caminhando, sim, para essa regulamentação e até mesmo, talvez, essa polaridade política seja aí um adendo para fazer com que as coisas caminhem um pouco mais rápido, porque quando bate mais próximo deles, existe uma necessidade maior, né? E aí eles vão querer agilizar para que as coisas saiam mais rápido. Mas primeiro eu queria agradecer a tua presença aqui hoje. Muito obrigada. Acho que essa conversa a gente precisa levar aí mais vezes. Você tem que voltar aqui, inclusive mais perto da campanha, quando começar mesmo a pegar aí as campanhas políticas, você voltar para cá. Tá exatamente. Né? Exato. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Sérgio, você finaliza. É isso aí, Renato, muito obrigado, viu? E obrigado a você por acompanhar o Protagonismo Regional em Debate, mais uma jornada no painel de inovação e tecnologia que recebeu hoje o Renato Mello, professor universitário, consultor de marketing também em redes sociais. Muito obrigado, Renato. Eu agradeço e será um prazer retornar com vocês. Voltando aqui, você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo... é você. Até a próxima semana.